Como é bom nós celebrarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 11, nós estamos numa série de conversas, de mensagens sobre a igreja imperfeita, os desafios de sermos quem ainda não somos. Domingo que vem a gente encerra essa série. Eu queria desafiar você a estar presente. Teve alguém que veio nas 7? Nós estamos na 7ª agora. Tem alguém que veio em todas? Olha, bastante gente. Deus abençoe. Parabéns aos irmãos. E domingo que vem nós vamos encerrar essa série. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre promovendo a autonomia dos seus membros. Uma igreja imperfeita é uma igreja que promove a autonomia dos seus membros e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acharam aí Efésios capítulo 4, versículo 11? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, a gente pensar sobre uma igreja imperfeita é pensar numa igreja que promove a autonomia dos seus membros, e eu vou explicar um pouquinho qual é essa ideia de promover a autonomia e o que eu estou chamando de autonomia. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Ed René Kivitz. Ele disse uma coisa muito pesada, mas muito verdadeira. Ele disse que comercializar a religião é melhor do que vender droga. Já pensou? Comercializar a religião é melhor do que vender droga. Pesado? Mentira? Não. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que a religião, ela tem uma lógica. A religião trabalha com 3 coisas. Ela trabalha com culpa, com medo e com ganância. Você quer descobrir um religioso, você quer descobrir um líder sem vergonha, um pastor ladrão, você vai ver se ele trabalha dentro da lógica da religião. Porque a religião ela tem essa lógica. A religião, uma coisa, ela te pega na culpa. A religião te pega na culpa. O religioso diz para você assim, você está com uma enfermidade, você é dizimista? Já escutou isso por aí? Você está dando dízimo? Você está com esse problema? Você veio nas 12 semanas da campanha de não sei o que lá de Daniel? Você faltou uma, faltou 2? Culpa. Se ele não te pegar na culpa, ele te pega no medo. Ele diz assim, se você não der o dízimo, o gafanhoto entra na sua despensa. Já escutou isso por aí? Ainda não estou falando besteira não, né? Ele vai pegar você no medo. Ele vai pegar você no medo. Nós vamos começar isso aqui. Se você faltar, a bênção de Deus não vai chegar na sua casa. Aí você fica com medo. Medo terrível. Se ele não te pegar na culpa, no medo, ele te pega na ganância, porque você é ganancioso. Eu sou ganancioso. A ganância é assim, se você der 10%, Deus vai te dar 50 vezes mais. Já escutou isso por aí? Não, estou falando besteira ainda. Na ganância. Você não tem, é porque você não dá. Se você dá, você tem. Ganância. Então a religião, ela trabalha nessa lógica. Ou ela pega você na culpa, ou ela pega você no medo, ou ela pega você na ganância. O evangelho é um caminho contrário a isso. O evangelho é um caminho da autonomia. A ideia do evangelho é que você, consciente de quem você é e do que Cristo é em você, você é capaz de tomar as decisões por você mesmo. Dá para entender? Então, eu não estou dizendo que contribuir é errado. Estou dizendo que é errado eu te prometer alguma coisa que Deus não prometeu. Mas você, por sua consciência, você tem que decidir contribuir, porque todo cristão contribui, não é isso? Todo cristão é generoso. Mas você não tem que contribuir porque você está com culpa, você não tem que contribuir porque você está com medo, ou você não tem que contribuir porque você está com ganância.
Tem gente que acha que igreja é banco de investimento, né? Você dá X para você ganhar Y. Isso é lógica mercadológica da religião. O Evangelho de Jesus é o caminho da autonomia. A religião tem um mecanismo onde uma pessoa vai controlar e manipular decisões. De vez em quando a gente escuta assim, a mão de Deus está aqui. Já escutou isso por aí? A mão de Deus está aqui. É muita prepotência e muita arrogância. Essa é a lógica da religião, onde você tem uma figura, que é um bispo, é um pastor, é um apóstolo, é qualquer outra coisa, e ele diz para você tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que decidir. Isso é lógica de religião. Eu já ouvi história de pastor que os membros da igreja não podem vender um terreno sem falar com ele. Por quê? Porque ele é o guruzão que consulta a Deus e diz para aquele irmão se pode vender o terreno ou não. Já escutou essas histórias por aí, irmãos? Tem de monte. Então essa lógica é uma lógica totalmente contrária ao Evangelho. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, não há dúvidas de que ele é um caminho totalmente oposto. Ele gera em nós autonomia. Não autonomia para caminharmos sozinhos, nós vamos compreender o valor da comunidade, da comunhão, mas uma autonomia onde cada discípulo é capaz de discernir à luz da palavra de Deus o que é correto, mas os que vivem de religião não têm interesse que isso aconteça. Preste atenção numa coisa que eu vou te ensinar hoje. Essa é a maior vocação de um pastor e da liderança da igreja, gerar um rebanho que é capaz de caminhar sozinho. Sabe o dia que eu vou ser um pastor muito bem sucedido? É o dia que a igreja olhar para mim e dizer assim, pastor, nós não precisamos mais do Senhor. Obrigado. O Senhor nos ensinou a caminhar com as nossas pernas. O Senhor me ensinou a orar lá em casa. O Senhor me ensinou a visitar os enfermos. O Senhor me ensinou a discipular. Muito obrigado. O Senhor é tão legal. Fica aí com a gente. Mas a partir do momento que eu gero um rebanho que é autônomo, que não depende de mim, como é triste ver igrejas e ver ministérios que se um líder sai, ela acaba. Por quê? Porque é centrado numa figura. E muitas vezes, para não acabar, ela vai passando de pai para filho. Aí inventa um negócio de transferência de unção, passa de uma loucura. Por isso que essa é a maior vocação. Se você ler esse texto na sua casa, você vai ver no versículo 7, que todos nós temos dons, e dos versículos 11 a 16, que é o que eu li com os irmãos, nós podemos ver alguns dons ligados ao ensino da igreja e ao objetivo desses dons, o quanto eles podem gerar autonomia nos seus membros. E é necessário prestar atenção neles, pois isso será cobrado de mim como pastor, e isso te ajuda a avaliar o que deve fazer um pastor. Eu quis dar essa palavra aqui hoje porque há muita confusão do que é a função de um pastor. E esses versículos de Efésios nos ajudam bastante a entender isso. E hoje nós vamos falar de algumas verdades sobre os dons. Então, se você está anotando, algumas verdades sobre os dons. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse texto, você pode ler junto comigo lá? Vamos juntos? Deus dá dons para a unidade da sua igreja. Vamos ler o versículo 11? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus dá dons para a unidade da sua igreja. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O nosso Deus é um Deus que dá dons. O que é dons? Dons são presentes. Deus dá à sua igreja qualificações para que os membros da sua igreja exerçam o ministério e abençoem a igreja e proclamem o reino de Deus. E aqui está listado alguns desses dons, e eu quero explicar eles, porque hoje tem uma confusão danada sobre isso. Mas veja que Paulo diz que ele designou quantos? Alguns. Ou seja, aqui nós não temos todos os dons listados. Se você pegar outros textos que falam sobre dons, você vai achar outros dons. E a informação que não são todos da igreja que têm esses dons. Está claro isso aqui? Deus chamou quantos? Alguns.
Alguns. E aí ele lista alguns desses dons e tem outros. Chamou alguns para apóstolos, profetas e por aí vai. A ênfase está não nas pessoas, mas na qualidade desses dons. É importante você entender isso. O que Paulo está enfatizando é a qualidade desses dons e não as pessoas. Porque hoje o que a religião fez? Ela pegou esse mecanismo e jogou como se esses dons fossem pessoas. Então, a gente não vive sem essas pessoas aqui. Mas todos esses dons, isso é muito interessante, está relacionado com o ensino da igreja. Qual é o primeiro dom que Deus deu à sua igreja para o ensino? Lê lá comigo. É o quê? Apóstolo. E ele designou alguns para apóstolos. Irmãos, vamos entender uma coisa? Apóstolos, no sentido restrito desse termo, tem 12 na Bíblia Sagrada, que são os discípulos, e o apóstolo Paulo, que depois também foi considerado como apóstolo. Presta muita atenção nisso aqui, porque tem muita gente ganhando dinheiro e que se diz o quê? Apóstolo. Porque o apóstolo hoje virou um cargo acima do pastor. O pastor é mais ou menos. O bom mesmo é o apóstolo. Porque ele recebeu uma bênção de alguém que diz, você agora é um apóstolo. Mas a gente precisa entender que na Bíblia, quem são os apóstolos? Presta atenção nisso. Eles são as testemunhas titulares da ressurreição de Jesus Cristo e vitalícia e autoridade dada por Deus para a vida e a doutrina da igreja. Isso são os apóstolos do Novo Testamento. Anota os textos que você lê na sua casa aí, para você não achar que eu estou falando bobeira. Tinha pelo menos 3 coisas para alguém ser apóstolo no Novo Testamento. Primeiro, conhecer pessoalmente a Cristo. 1 Coríntios 9, 1 e 2. Você devia estar anotando, hein? 1 Coríntios 9, 1 e 2. Lá você tem a informação de que quem é um apóstolo? O apóstolo é alguém que viu o quê? Quem lembra? Pessoalmente a Jesus Cristo. Os 12 discípulos viram pessoalmente Jesus Cristo? Viram. Por isso eles se tornaram depois apóstolos. Segunda qualificação, os apóstolos precisavam ser testemunhas titular da ressurreição. Atos capítulo 1, versículos 21 a 23. Os apóstolos, né, que são os discípulos também, eles tinham que ser testemunha titular da ressurreição de Jesus. Eles viram e presenciaram a questão da ressurreição de Jesus. E terceiro, eles precisavam ter o ministério autenticado com milagres especiais. 2 Coríntios 12, 12. Nesse sentido, nós não temos mais apóstolos no dia de hoje. Tenho medo nenhum de ensinar isso aqui. Porque eles não viram Jesus pessoalmente, eles não testemunharam da ressurreição de Jesus, ou fizeram isso? Tem alguém hoje aqui que viu lá Jesus pessoalmente? É possível? Agora, o que nós temos é que, no sentido geral, todos nós somos apóstolos. Presta atenção. Porque a tradução da palavra apóstolos é enviado. Então, nesse sentido, a igreja de Jesus é uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela foi comissionada e ela foi enviada por Jesus Cristo. Deu para entender, irmãos? Então não é uma titulação do tipo, esse aqui é melhor do que o fulano. Ou você vai crescendo até que você chega ao máximo que é você ser um apóstolo. Mas é entender que nesse sentido nós também fomos enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo para participar da missão apostólica de toda a igreja. Toda a igreja foi enviada por Deus ao mundo. Mas o texto continua dizendo que Deus deu outros dons. Qual é o dom? Profetas. Os profetas, na Bíblia, não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. É preciso entender isso, porque hoje muita gente se intitula como profeta só num sentido porque ele traz uma revelação do futuro. Mas quando a gente lê na Bíblia Sagrada, a gente vê que os profetas recebiam as suas mensagens diretamente do Espírito Santo. Ou seja, eles recebiam da parte de Deus revelação. Porque pensa comigo,
No início da igreja, o pessoal tinha Bíblia? No Antigo Testamento, o pessoal tinha Bíblia? Tinha ou não? Eles tinham lá os 66 livros, aí dizia assim, vamos abrir agora. Não. Deus está se revelando na história. E nesse processo de revelação, Deus usa os profetas. Que chegava e dizia, pessoal, assim diz o Senhor. Vocês estão abandonando o órfão, vocês estão abandonando a viúva. Que coisa bonita, hein? A casa de vocês está linda. E o templo de Deus caindo aos pedaços. Está na hora da gente se arrepender, está na hora da gente voltar. É isso que Deus está nos dizendo. Então a gente não pode dizer que os profetas de hoje são as mesmas coisas dos profetas daqui, de antes, porque os daqui têm uma ideia de revelação, revelacional. Mas quando nós pensamos na igreja e no Novo Testamento, nós temos a ideia do dom de profecia. O que é o dom de profecia? Exposição da palavra de Deus. Nesse sentido, todo aquele que prega é o quê? É um profeta. Porque ele está declarando sobre uma igreja uma profecia. Baseada em quê? Na palavra de Deus. Que já foi revelada. Vocês estão bons, gente. Que já foi revelada. Então ele vai até a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, ora e diz o que o Senhor está dizendo é isso. Então nesse sentido, sim, Deus deu profetas à sua igreja. Gente que expõe a palavra e diz é isso que Deus está nos dizendo, conforme está escrito aqui. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia já foi toda o quê? Revelada. Irmãos, isso é importante a gente entender, porque toda grande heresia começa com a Bíblia. É um maluco que diz que teve um sonho, aí no sonho ele viu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele monta uma outra religião. Aí nessa outra religião tem um outro livro, que não é só a Bíblia não, porque ele recebeu uma revelação e é aquilo ali. Vocês estão entendendo como é que esse negócio é perigosíssimo? Ou não? Vocês gostam de profeta mesmo, né? Não é possível. Então veja que está dizendo aqui, e que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entender o que é que a Bíblia está falando quando diz profeta. Para que você não seja enganado. A Bíblia diz que Deus também chamou o quê? Evangelistas. Que eram os missionários itinerantes, né? Mas também, como nos outros dons, todos nós cristãos somos chamados a sermos evangelistas, sim ou não? Tem alguém aqui que pode dizer assim, eu não tenho dom de evangelista não, então eu não prego não. É assim? Não. Agora, existem pessoas que têm um dom especial da parte de Deus. E você não pode dar mole para ele não, que qualquer oportunidade que ele tiver, ele joga Jesus no meio, joga um apelo e o sujeito se converte. O que é isso? É gente que tem o dom de evangelista. Está no DNA dele. Todo cristão é um evangelista, mas tem gente que tem o dom de evangelista. Ele não perde uma oportunidade. O irmão Hélio não está aqui, mas o irmão Hélio é alguém que tem esse dom, né, Maria Antônia? É interessante. Você vai lá na casa do irmão Hélio tocar a campainha. Na campainha dele tem um folhetinho com durex. Eu não lembro o que está escrito, mas alguma coisa assim, Jesus é a resposta. Isso é lindo. Eu acho isso fantástico. O que é isso? É dom de evangelista. A oportunidade que ele tiver, ele vai pregar o evangelho. Deu para entender, irmãos? Amém? E outro dom que Deus dá à igreja é o quê? Pastores e mestres. Existe uma discussão aqui se pastor é um dom e mestre é outro. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas entendo que todo pastor é necessariamente um mestre, porque todo pastor vai ter que ensinar a palavra de Deus. Então, pastores e mestres constituem, um só ofício com dupla função. Deus chama alguns para serem pastores e mestres, e o pastor ensina, exorta, ele alimenta, cuida, protege, vigia e consola as suas ovelhas. Tudo isso mediante a palavra de Deus. Por isso, irmãos, entender sobre dons é fundamental na vida da igreja, para que a igreja não perca a sua atuação e o seu foco. Olha que interessante o que acontece em Atos capítulo 6, versículos 1 a 4.
Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo o quê? Esquecidas na distribuição diária de alimento. Quem acha que a igreja primitiva é perfeita está enganado, ele já começou a ter um probleminha lá. O pessoal começou a falar entre eles que umas viúvas estavam sendo esquecidas em detrimento de outra. Por isso os 12, os discípulos reuniram-se todos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos ao quê? À oração e ao ministério da palavra. O que é que os discípulos estão dizendo? Pessoal, a gente precisa entender sobre os dons. Nós, como discípulos, nós somos os apóstolos. Nós pregamos a palavra de Deus, nós vamos pelo mundo anunciando, nós não podemos perder tempo com briguinha das irmãs aí, que está sendo esquecida nas divisões dos alimentos. Ora aí, e escolhe 7 homens, que vão servir às mesas. O que está sendo dito? Cada um precisa entender o seu dom. E aí, eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que é a segunda verdade sobre os dons. A segunda verdade é que Deus dá dons para objetivos o quê? Específicos. Olha o versículo 12. Com o fim de fazer o quê? Preparar os santos para a boa obra do ministério. Santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, Deus dá dons específicos para a sua igreja, e o maior objetivo de todo dom, preste atenção, é o que? É a maturidade. Não adianta a igreja ter os dons do versículo 11 que nós acabamos de ler, se ela não quiser ser uma igreja madura que desenvolva a sua maturidade. Os dons aqui apresentados, eles são designados como dons de Cristo para a igreja, e eles devem ser objetos de verdade, de amor sobre toda a igreja. Porque quando nós rejeitamos o dom que Deus deu a uma pessoa, preste atenção, nós não estamos rejeitando a pessoa, nós estamos rejeitando ao Deus que deu o dom àquela pessoa. Quando eu prego a palavra de Deus para você, e você fica chateado comigo, você não está chateado comigo. Você está chateado com quem? Com Deus. Se eu revelei a Bíblia, se eu preguei a palavra, você tem que ter discernimento. Se eu preguei a palavra, recebe a palavra no seu coração. Porque quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos ao próprio Deus. E o texto diz que o fim é preparar os santos para a obra do ministério. E quando isso acontece, todo o corpo é edificado. Ou seja, todos nós, irmãos, temos um ministério a ser exercido, e servir é um privilégio de todo o povo de Deus. Deus te deu dons para que você sirva e edifique a sua igreja. O papel da liderança é equipar a igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante. A função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para o quê? Para fazer a boa obra. O meu papel como pastor nessa igreja é equipar você para que juntos nós façamos a obra de Deus e preguemos o reino de Deus. Amém ou não? O meu papel não é fazer tudo. Porque tem gente que acha que o pastor tem que fazer o quê? Tudo. Mas veja que diz que com o propósito, de equipar. Então, o papel da liderança é equipar a igreja. Deus não requer da igreja só unidade, mas crescimento em sua maturidade. Presta atenção, Deus não requer da igreja só unidade, mas crescimento na sua maturidade. Olha lá, o versículo 13 vai dizendo: até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até todos nós
alcançarmos a medida de Cristo, eu tenho como papel treinar você para que você desenvolva os seus dons no mundo. Nós precisamos crescer cada dia mais nisso. Veja que meu papel como pastor é fazer com que você entenda que Cristo deseja amadurecê-lo para que seja capaz de viver em um relacionamento crescente com Ele. Eu devo trabalhar para que você seja capaz de decidir de forma madura sobre a sua vida. O meu papel não é fazer com que você seja refém de mim e da minha palavra, mas que eu treine você para que você tome as suas decisões, para que você ore pelas suas decisões e assuma a responsabilidade da sua vida. Mas o caminho da religião é o contrário. Se você quiser fazer tal coisa, tem que ter a minha bênção. Que coisa de bênção o quê? Quanta gente eu recebo aqui na igreja com muito medo, porque o outro pastor diz que ele está saindo, mas não está saindo debaixo da bênção dele. Ah, me ajuda. Quem abençoa é o Senhor Jesus Cristo. Isso é mecanismo de religião para prender pessoas. As ovelhas são de Jesus. Elas são livres. Por isso eu queria dizer para você que chegou na EBCP com esse negócio, isso aí está amarrado, está queimado, está sacudido, está qualquer coisa. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Deus nos fez livres para tomar as nossas escolhas e fazer as nossas decisões. E os homens de Deus vão treinar você e equipar você para que você tome as suas decisões. Que negócio é esse para vender terreno? Tem que perguntar ao pastor se tem a bênção do pastor. O terreno é seu. Você pode se aconselhar. Você pode pedir um conselho. Aliás, vocês deveriam fazer mais isso. Agora eu chegar para você e dizer assim, você não tem a minha bênção para vender o seu terreno. Isso não existe, irmãos, isso é religião. Pastores, que as meninas da igreja para namorar tem que ter a bênção dele. Me ajuda. Tem que ter a bênção dos pais. E o conselho do pastor. Mas elas são livres para tomarem as suas decisões. Terceira verdade sobre os dons é que Deus dá dons para que você seja autônomo. Você pode ler comigo o versículo 14 e 15? Vamos juntos? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém ou não? Deus dá dons para que você seja autônomo. Veja que o propósito desse ensino é que você não seja mais levado de um lado para o outro. Você está entendendo onde eu quero chegar? Grandes homens de Deus formam você para que você não fique para lá e para cá. A bênção está lá, a bênção está cá. É essa campanha, não! Nós cresçamos naquele que é o que, gente? Cabeça, quem é o cabeça da igreja? É Jesus. É Ele que diz o que ela faz. É Ele que diz o que ela acredita. Veja que aqui é feito um contraste com a maturidade. E é feito um contraste com a ideia de crianças, que nós não sejamos como crianças. Nós devemos imitar as crianças na sua simplicidade, mas não na sua instabilidade. Eu tenho o papel de cuidar da sã doutrina dessa igreja. Presta atenção, muitas vezes o meu papel é dizer não, para que a igreja não vá por caminhos perigosos. Às vezes o meu papel vai ser ferir você, porque não é um caminho legal, não é um caminho bíblico. Mas a igreja vai lotar, pastor, é verdade, mas não é o evangelho. Mas a receita vai dobrar, pastor, é verdade, mas não é o evangelho. O meu propósito é criar cristãos que não fiquem como de um lado para o outro, mas sejam firmes naquilo que acreditam. Olha lá, Atos 20, 28 a 31 vai falar mais disso. Uma palavra aos pastores, olha lá, cuidem de vocês mesmos. E de quem, gente? De todo. Pergunta, primeiro eu cuido de mim ou eu cuido de você? Primeiro eu cuido de mim.
Depois eu cuido do rebanho. Por isso, de vez em quando, você vê eu dando uma corridinha ali na pista do Buritis, não se escandalize. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispo aqui é a mesma tradução de pastor, viu? O pessoal é outra nomenclatura que o pessoal gosta. É pastor, aí eu acho que vira bispo, depois vira apóstolo. E no Brasil tem um outro negócio aí que eu nem sei o nome. Pai apóstolo. Agora tem o pai apóstolo ainda, que é o quente pelando. O Espírito Santo os colocou como bispos. Como bispos para quê? Para pastorearem a igreja de Deus. Que ele comprou de que jeito? Seu próprio sangue, é uma responsabilidade absurda. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha a figura que a Bíblia Sagrada está usando. Gente que entra no meio da rebanho para fazer o quê? Devorar. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Não precisa nem vir de fora, às vezes tem dentro mesmo. Olha como é que o negócio é difícil. Do meio de vocês, a fim de atrair os discípulos. Por isso faça o quê? Vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. É muito sério que Paulo já nos avisou que tem homens que são espertos, eles são astutos e induzirão outros ao erro. Gente, isso é muito sério. Paulo está dizendo que no meio da igreja terá pessoas que trabalharão para induzir os outros ao erro. Você já pensou? É muito sério. Eles pensam e vivem disso. E a igreja de Jesus, desde o seu início, ela teve e tem de lutar contra isso. Nós encontramos em boa parte das cartas de Paulo advertência contra os falsos mestres. E é por isso que eu não tenho vergonha de dizer o que eu acredito. Sabe por quê? Porque eles não têm vergonha de enganar as pessoas. Eles não têm vergonha de pegar o pouco que as pessoas têm, enganando e dizendo, se você dá, você vai ter 100 vezes mais. Você, meu irmão, preste atenção numa coisa. Você é responsável pela sua vida espiritual. Eu treino você, mas a responsabilidade é sua. Você que deve cuidar da sua vida espiritual. Eu não vou ser responsável por ela. Você vai responder pela sua vida espiritual. Você que deve cuidar para se alimentar espiritualmente todos os dias. Você deve avaliar que tipo de pessoa você tem seguido. Mas não é qualquer autonomia. E isso é o grande chave do texto, diz que nós devemos crescer em tudo em quem? Naquele que é o quê? A cabeça, Cristo Jesus. Então não é uma autonomia da sua cabeça. É uma autonomia baseada no Evangelho. Dá para entender a diferença? Eu não estou dizendo para você que hoje que você vai sair e vai dizer assim, agora é comigo. Não, tem que ler o Evangelho. Tem que prestar atenção em Jesus. Nem tudo que tem Bíblia é bíblico. Você devia anotar essa. Nem tudo que tem Bíblia é bíblico. Sabia? Porque o que os grandes vendedores de religião usam para vender o que eles pensam é a Bíblia. Você olha e diz assim, tem Bíblia. Aqui o texto. Mas dá uma estudadinha no contexto. Você vai ver que só tem Bíblia, mas não é bíblico. A gente tem que tomar, irmãos, muito cuidado com isso, porque nós estamos atrás da verdade, e é a verdade que é Cristo que nos livra desses falsos evangelhos, é olhando para Cristo, a cabeça do corpo, que nós crescemos firmes. E a última verdade que eu quero te ensinar nessa noite, sobre dons, é que Deus dá dons para que a sua igreja, o quê? Cresça. Olha lá o versículo 16, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O versículo 16 nos informa que se todos auxiliarem, nós cresceremos e nos edificaremos. Mas tem um segredo aqui para mim. O segredo está aqui, ó. Na medida em que cada parte realiza a sua função.
A gente precisa entender que Deus dá dons à sua igreja para que ela cresça. E na medida que cada um realiza a sua função, o que acontece com a igreja? Se todo mundo aqui hoje decidir, pastor, eu vou botar a mão na massa, eu vou desempenhar o meu dom, eu vou trabalhar, o que acontece com a IBCP? Ela cresce. Está aqui, ó. O texto está falando de unidade, ela cresce na sua unidade. Mas uma igreja que cresce na unidade, ela vai crescer no seu número de membros, isso é natural. Sabe por que a maioria das igrejas não cresce? Porque fica 20% fazendo o trabalho dos 100%. É 20% que sustenta a igreja financeiramente. Aí o negócio demora, o negócio vai devagar. O que Paulo está dizendo, irmãos, isso é muito sério, preste atenção nisso. Que quando todo mundo desempenha o seu dom, não tem o que segura a igreja. Quando todo mundo diz, pastor, eu vou sair da condição de um espectador de um culto, eu quero trabalhar, eu quero me envolver, eu quero fazer, eu quero que o Senhor me equipe, eu quero que o Senhor me treina, porque Deus pode contar comigo, a igreja vai embora. Mas veja que é na medida em que cada parte realiza a sua função, na medida. Cada parte vai desempenhando a sua função e ela vai crescendo. Cada parte vai fazendo a sua parte e ela vai crescendo. A maturidade da fé, ou na fé, nos leva a crescer, mas não de qualquer jeito. Eu não estou falando de um crescimento bobo, não. Eu estou falando de um crescimento naquele que é a cabeça, que é Cristo. Nesse crescimento em Jesus, todos são importantes, todos se edificam e todos trabalham. E aí eu quero concluir te fazendo uma pergunta. Aperta seu cinto aí agora. Você tem exercido seus dons na IBCP? Estou de olho em vocês, viu? Porque nós vamos crescer na medida que cada parte desempenhar a sua função. Deram até um ajustinho no banco. Eu gosto assim, viu? É na medida que cada um se levanta e diz assim, Senhor, vamos embora. A igreja cresce. Pastor, como é que eu descubro o meu dom? Servindo. Cada dia vai para um lugar, até você falar, rapaz, esse negócio aqui eu gostei. Esse negócio aqui eu desenvolvi meu potencial, eu abençoei. Irmãos, chegou a hora de você avançar. Se você não é membro, torne-se membro. Está na hora de você deixar o passado para trás, não está não? Vai ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5. Ah, porque a igreja lá me feriu. Meu irmão, vamos embora. Vamos embora. Se você é membro, sirva. Eu arrumo um negócio para você fazer, pode ficar tranquilo. Não sei, pastor. Conta comigo. Eu dou um jeito para você. Você não sabe o seu dom? Experimente. Experimente. Vai um pouquinho em cada lugar. Você está imaturo. Amadureça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós queremos, como igreja, amadurecer, sim ou não? Então guarda com muito carinho que eu vou te falar agora. Se você é alguém que precisa do pastor na sua casa todo dia, a IBCP não é boa, não. Porque eu não quero ser um ídolo para essa igreja. Eu quero treinar vocês para que vocês abençoem pessoas. Eu quero que os pais orem pelos seus filhos. Chega esse negócio, tem que chamar o pastor para orar. Que os maridos orem pelas suas esposas. Abençoem a vida das suas esposas. Eu queria te chamar nessa noite, meu irmão, a dar um passo. Se você não é membro, entra na classe de membro. Esqueci até o nome, não é classe de membro, não. Aquela classe que eu falei, tem um nome bonito lá. Integração é muito mais bonito. Classe de integração. Aqui, agora estou falando sério. Não, gente, esse negócio de anos na igreja, não faz nada, não se torna membro, não se movimenta, não sai do lugar. Vamos parar com esse negócio. Porque na medida em que cada um se comprometeu, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos crescer. Amém ou não? Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu não sei fazer nada. Deixa eu te contar a história. Ele não está aqui também não, o irmão Lenilson está aqui? Está não, né? Enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui, o irmão Lenilson esses dias fez uma coisa interessante. Você sabe o que ele veio fazer aqui na igreja? Ele veio me ajudar a dar manutenção nos bancos. É bobeira? Você senta no banco, se esse banco tiver bambo, você cai, você machuca. Esses dias caiu o negócio do dízimo ali, ele veio cá, arrumou. Aí falou, pastor, tem um banco aqui, é nesse meio ali onde está ali o irmão Joel, a Gleice. Ele falou, pastor, aqui tem um banco que os irmãos chamam ele de banco teimoso. Eu nem sabia que tinha um banco teimoso na igreja. Até os bancos estão precisando de conversão na igreja. Ele falou, se você senta do lado, ele gira do outro. Você senta aqui, ele gira para lá. Aí ele pegou o banco assim, virou o banco, falou, vou dar um jeito nele agora. Aí pegou uma madeirinha, consertou o banco. Está teimoso o banco aí? As marteladas que ele deu no banco também, nem eu ficava mais teimoso. O que eu estou querendo te falar, meu irmão, é que Deus quer usar o que você tem. Deus não pede o que você não tem. É a religião que te pede o que você não tem.
É a religião que fala assim, tira da boca dos seus filhos e dá na igreja. Isso não é evangelho, não, isso é religião. Deus pede o que você tem. Você tem muito, você dá muito. Então o que Deus quer de você é o que você tem. O que você sabe fazer? Eu não sei não. Mas eu vou te falar um negócio, eu estou trabalhando para eu não ter que vir aqui e consertar banco mais. Porque eu tenho que orar, eu tenho que preparar sermão, eu tenho que visitar. Vocês entendem? Que cada um tem que desempenhar a sua função, e aí a igreja de Jesus cresce. Esse é o caminho do evangelho, é o caminho da autonomia. Nós sabemos fazer, nós sabemos orar, nós sabemos ensinar, nós sabemos discipular. Por isso nós vamos terminar cantando essa noite essa música que diz: te conhecer e prosseguir em conhecer é o alvo da minha vida. E aí ela diz assim, uma expressão linda assim, ó: dias vêm, dias vão, mas no meu coração só aumenta o desejo de te amar. Aleluia. Vamos orar? É assim que nós encerramos essa noite, Senhor, com um desejo profundo no nosso coração de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus, tira os meus irmãos que estão no banco do lugar, incomoda. Que nós possamos, Senhor, juntos nos abençoar e que a igreja do Senhor cresça, porque cada um está desenvolvendo seus dons. Me dá sabedoria, Senhor, como pastor, para equipar essa igreja, para treinar os meus irmãos dentro do Evangelho. Me livra, Senhor, das heresias, me livra de fazer métodos para a igreja do Senhor crescer, métodos por método. Não, nós queremos crescer à luz de Jesus de Nazaré. Nos ajuda, Senhor, por favor. E, Senhor, enche os meus irmãos com os teus dons. Nessa noite derrama os teus dons sobre os meus irmãos. Derrama sobre gente que não vai enterrar, gente que não vai ficar escondido, mas gente que vai dizer: Senhor, conta comigo. Conta com o que eu sei fazer, conta com o que eu estudei, toma a minha faculdade, toma tudo, Senhor, que eu tenho nas tuas mãos. Livra a IBCP, Senhor, de ser uma igreja que gira em torno de uma figura. Eu não quero ser essa figura, Senhor. Eu quero que Jesus seja o centro dessa igreja. Que as pessoas te amem, que as pessoas te busquem. E que elas tenham autonomia em suas vidas para tomarem suas decisões à luz do Evangelho. Por favor, Senhor, nos coloca na dependência de Cristo, autor e consumador de nossa fé, para honra, glória e louvor do teu nome. Amém.